Boa noite. Olha, Paulo, primeiro da fila. Boa noite, Paulo. Paulo Bruschi, prestigiando aqui. Nossa, tá muito quente hoje aqui em Porto Alegre. Esperar o povo entrar pra gente começar mais uma live. Obrigada, Paulo. Tamo junto, né? Um torcendo aqui pelo outro, um ajudando o outro. Ai, hoje eu vou entrevistar uma top, né? A gente fica até nervosa. 22 só em São Paulo. Aqui tá, provavelmente dá mais de 30. Marcos Alcântara, boa noite. Pessoal entrando do grupinho. Não, gente, aqui eu tive que trocar de novo de estação, né? De local. Porque a minha internet não está pegando na sala onde eu sempre faço as lives. De lá já tem tudo preparado para mim. O ring light, os computadores, as telas todas que eu preciso, né? E o suporte para colocar o celular. Então foi uma briga para conseguir um lugar. Aí conseguia ficar aqui na sala e conseguir um tripézinho, porque o ring light não dá. Ó, a Ivone já entrou aí. Bom, gente, vou começar dando boa noite a todos, agradecendo a presença de vocês aqui essa noite. Sei que agora é finzinho de ano, tá todo mundo na correria, né? Obrigada, Marcos. Obrigada pelas palavras. Tá todo mundo na correria de final de ano, nas empresas e coisas de Natal, de família, mesmo que a gente esteja em home office, né? E quarentena, a correria sempre é grande. Ah, comeu rabanada? Eu amo rabanada. Amo rabanada. Bom, gente, parar de ler os comentários de vocês e vou dar início à live então. Boa noite oficialmente para quem já está aqui presente. A nossa live de hoje é sobre a ABCP, que é uma entidade, né, o título da minha live, uma entidade em prol de estudos e pesquisas de cerimonial e protocolo. Por que eu estou fazendo live com as entidades representativas? Porque tem a ver com o setor que eu atuo, né, e com as pessoas que me seguem aqui, e tem muitas pessoas que não sabem o que é a BCP, como é que é o CNCP, né? Então eu resolvi fazer uma live sobre essas entidades que são importantes e que são parceiras, né, do CNCP e dos cerimonialistas, dos mestres de cerimônias, as pessoas todas que trabalham com eventos, e para as pessoas poderem conhecer e saber o que de bom tem nessas entidades. Né? Às vezes as pessoas atuam na área e não sabem. Então eu resolvi fazer lives sobre esses temas. Então a live é sobre a Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo, que é a ABCP. Por isso eu convidei a presidente da ABCP, que é a cerimonialista, que praticamente todos, né, aqui já conhecem, que é a Ivone de Souza Almeida, que além de presidente da BCP, Ivone tem uma vasta experiência como chefe de cerimonial de diversas instituições públicas, como a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul também, e ela foi fundadora do Comitê Nacional do Cerimonial Público, em São Luís do Maranhão, lá em 1993, que hoje é o atual CNCP, que antes era chamado de Cerimonial Público, agora é Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo. E a Ivone também é professora, pedagoga, com pós-graduação em planejamento educacional, e ela ministra cursos, até hoje, né, pelo Brasil afora, de cerimonial, protocolo,
normas e boas maneiras. E ela foi também presidente do CNCP Brasil de 2015 a 2017, mas atualmente está de presidente da ABCP. Então, eu vou ver se ela já entrou aqui e vou chamá-la. Gente, vamos chamando os colegas aí, convidando, que eu já vou chamar a nossa convidada aqui. Deixa eu ver se ela está aqui. Sim, o currículo da Ivone é extenso. Eu fiz um resumo do resumo, porque é um currículo maravilhoso. Boa noite, Ivone. Boa noite, Adriana. Que prazer enorme estar aí com vocês no Rio Grande do Sul, esse estado que eu admiro tanto, que tem tanta contribuição para dar e que já deu, né, ao Brasil inteiro, né, essa cultura, essa riqueza histórica do Rio Grande do Sul me encanta. E os meus ascendentes são muitos daí, portanto eu tenho um carinho enorme. Eu tenho um carinho enorme por meu avô, nasceu em Dom Pedrito. Nós temos grandes referências aí. Tem um bisavô, que é nome de rua, aí Rodolfo Gomes. É verdade. Então eu tenho muito orgulho. E um carinho especial pelo Rio Grande do Sul, por Porto Alegre, excepcional. Fico encantada. Aqui um beijo. Verdade. Muito grande para essa nossa turminha que nos dá tanto carinho, tanta atenção, né? Todos os domingos na live, no Chá das 5. Eu imagino que não são todos que têm esse privilégio de ter um grupo tão amigo, tão companheiro, e eu me sinto assim, muito tranquila, porque eu sei que eu estou entre amigos, entre pessoas muito especiais. Né? Bom, Ivone, vamos começar falando sobre o que é essa entidade, né? Porque justamente eu resolvi vir com esses temas das nossas entidades representativas para mostrar para o público o que vem a ser a ABCP, qual é a função, né, dessa entidade. Realmente, eu lhe agradeço a oportunidade e lhe cumprimento, porque realmente os cerimonialistas hoje têm entidades importantes a serviço dessa atividade, que faz uma grande diferença nas instituições públicas e particulares, e, no entanto, às vezes não sabem como se relacionar com essas instituições, de suma importância essa divulgação. Parabéns e, mais uma vez, obrigada pela iniciativa. Pois é, nós falaríamos então a respeito do que é a academia, né? É interessante que aqueles que não saibam, que eu possa dizer que academia é um termo que tem a sua origem na Grécia Antiga, no século III a.C. Quando Platão passou a reunir seus pensadores que discutiam questões filosóficas em um local chamado Jardins de Academos, que foi um herói ateniense. Esse grupo passou a ser conhecido por academia. Com o tempo, a reunião de pessoas especializadas em uma determinada área também passou a receber essa mesma denominação. Então, ao longo do tempo, imaginem, 3 anos antes de Cristo, nós já tínhamos um formato de academia, e por isso esse nome. Então, a nossa academia, Adriana, nada mais é
que uma reunião de estudiosos, né, de pensadores, pesquisadores de cerimonial, e todos os assuntos de áreas afins de cerimonial. Então, a função da academia é subsidiar o ensino de cerimonial com conhecimentos fundamentados em preceitos éticos, filosóficos, científicos e, obviamente, técnicos. Né? Então, e o nosso objetivo geral, o objetivo geral da ABCP, ela visa a pesquisa, o estudo e o ensino dos temas que compõem o campo de conhecimento da atividade de cerimonial. Eu estou às ordens para continuarmos. Eu acho que essa é uma síntese do sentido, da importância da academia, não só a nossa, mas todas as outras. Como é feita essa escolha dos membros? Claro. Sim, a nossa academia, como todas as outras, né, possui o seu estatuto, né, que regulamenta o seu funcionamento, como também a interação, né, o relacionamento entre seus pares. Né? Todo o mundo civilizado pede regras, né, para que haja uma convivência pacífica, fraterna. É importante que tenhamos regras estabelecidas para que tudo concorra para que tenhamos sucesso nos nossos objetivos. E por isso nós temos também um estatuto, um código de ética e tudo mais. Eu ouvi perfeitamente. Está tendo algum eco, um delay, o que é? Vão dizendo aí que a gente vai continuar. Eu também estou vendo e ouvindo perfeito. Quem entrou agora, a Célia, do IFB, a Tânia, da Universidade de Santa Maria, a Cristina. Estão falando juntas quando a Adriana vai perguntar. Ué, que estranho. Mas para nós aqui está normal. Vamos tentar. Da tecnologia. E a gente não tem o que fazer. Que vai dar certo. São os problemas da internet, né? Ninguém está livre. Não temos o que fazer. Temos que acreditar que vai dar certo. Estamos indo. Eu só quero dizer que o nosso amigo Paulo Bruschi é impiedoso, né? Quando ele vem falar de umas comidas que a gente ama enlouquecidamente e que não pode passar perto porque engorda 5 quilos só de olhar, e ele vem falar. É bom demais mesmo. Rabanada é bom demais, né? Bom, mas tá bom. Eu vou pensar em você e vou procurar uma rabanada bem legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Tem a ver com o CNCP? Tem que ser membro do CNCP para fazer parte da academia ou não tem? Não tem a ver. O que tem a ver, obviamente, é que o fundador da nossa academia foi fundador também do CNCP, né? E muitos fundadores também são fundadores da ABCP. Portanto, há uma ligação de amizade, há um acordo de cooperação, um respeito muito grande, mas não há uma obrigatoriedade de que uma pessoa, somente os filiados ao CNCP sejam membros da academia, não. Não há essa vinculação. A vinculação é muito mais histórica e afetiva do que o pessoal está de envolvimentos administrativos ou qualquer outro porque seja. Está parecendo nós duas falando juntas, é estranho. Dos membros, né? Quantos membros, Quem né? sabe, então vamos tentar. Você sai e entra de novo para a gente continuar, senão ninguém vai entender nada, tá? Nossa, conseguimos. Bom, vamos ver se agora
ela voltando dá certo. E engraçado que para mim, aqui, e ela também, a gente está escutando normal. Vamos tentar aqui, vamos ver. Senão não adianta fazer live e as pessoas não entenderem, né? Vamos ver se agora dá certo. E Vamos aí, lá. vamos lá. Vamos pedir para os nossos companheiros aí darem um Falar. feedback. Falar, porque para mim tá normal. Também não consigo. Tem um Ah, delay entre você e ela ainda, a Cristina está dizendo. Nossa, que nossa, coisa. o que fazer? Só, ai, meu Deus, a internet tá de mal com a gente. Só se eu saio, eu entro de novo. Ajustou agora? Ah, então tá. Que bom. Então tá bom. E, Aleluia. Ok. então você estava começando a falar sobre os membros da academia. Você me perguntou sobre os membros, quantos são, né? Muito bem. Nós começamos o ano de 2020 com 25 membros, mas, infelizmente, 2 deles faleceram este ano. A Marta Diva Baena, a Marta foi chefe do cerimonial do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho, aqui de Brasília, naturalmente, e José Júlio dos Reis, que foi secretário-geral do Supremo, e atualmente nós estamos com 23 membros e a nossa meta, como é de praxe, na maioria das academias, é atingir 40 membros, né? Então, vamos trabalhar para que isso aconteça o mais breve possível. E para ser admitido na nossa academia, para que vocês entendam, né, como é que as pessoas nos perguntam muito, como é que eu posso entrar na academia? Como nós ainda não temos o quadro completo, 40 membros, né, que não é o caso, por exemplo, da Academia Brasileira de Letras, né, quando você tem o quadro completo, o que acontece? As pessoas se candidatam a serem membros e são avaliadas e tudo mais, e passam por uma votação, e são muitas pessoas que se interessam, né, porque é a maior referência em termos de academia no Brasil, a Academia Brasileira de Letras, a mais antiga e tudo mais. No nosso caso, que não temos o quadro completo, nós temos ainda, para ser admitido na nossa academia, é necessário ser indicado por um dos nossos membros, né? É uma indicação, sendo que tal indicação passará por uma análise de currículo que deve atender aos critérios estatutários da academia e, sobretudo, o principal, o primeiro critério, eu diria, é ser brasileiro, né? Para acadêmico de número, como é que eu posso explicar? O que é acadêmico de número? É aquele que detém uma cadeira com um patrono e essa cadeira é numerada. E por isso se chama acadêmico de número. Essa é uma categoria de acadêmicos. Então, como mais ou menos a Academia Brasileira de Letras, que funciona assim também. Sim, claro. Só que a Academia Brasileira de Letras, ela hoje, ela tem mais de 40 membros, porque a pressão é muito grande, tem muita gente importante e merecedora. Há uma série de circunstâncias que levou a isso. Se criaram outras categorias, mas a nossa, que ainda não está com o seu quadro completo, os membros é que indicam, e aí passa por aqueles critérios que eu já disse. Precisa ser brasileiro, ter trabalhado na área de cerimonial por mais de 5 anos, esse é um critério. Ter produzido textos científicos sobre o assunto, sobre cerimonial, ter livros ou textos publicados reconhecidamente relevantes para a área de cerimonial. Não é possível qualquer coisa, não basta que você publique, é preciso que seja avaliado para que ele possa ser entendido como uma colaboração relevante para o nosso
a nossa atividade, né? É importante ser professor de cerimonial, ter curso universitário ou notório saber, não é obrigatório ter curso universitário, mas se não tiver, é preciso que você tenha um reconhecimento de notório saber, né? Ter dado palestras em congressos nacionais e internacionais, né? E, ao final, ser aceito pela maioria simples dos acadêmicos votantes, né? Nós temos, então, os imortais do cerimonial brasileiro são escolhidos mediante a eleição, via indicação dos membros já existentes, aqueles membros da academia que indicam, para a ocupação das novas cadeiras. Agora, quando um acadêmico falece, abre-se a cadeira, é declarada vaga. A presidência, a partir do momento em que os acadêmicos passam a enviar indicação de nomes à presidência da academia, a eleição para se colocar pessoas nessa cadeira que ficou vacante, acontece numa solenidade onde, naturalmente, é marcada pela presidência em comum acordo com o padrinho, aquele que indicou, e com o próprio acadêmico que será empossado, né? E assim é a entrada. Nós temos, Adriana, nós gostaríamos de poder exibir filmes sobre as solenidades de posse na academia. É uma solenidade riquíssima. Imagino, muito deve ser linda. Muito bonita, linda, tem um rito absolutamente muito bem cuidado. Marcílio Reynaud é um homem de muita cultura e muito exigente, porque ele é da área de cultura, ele é da área de cerimonial, ele é jornalista, é escritor e desenha como poucos. E ele desenhou todas as vestes talares, ele desenhou as insígnias, todas as peças que compõem para que o acadêmico possa tomar posse, ele recebe várias peças. E é importante dizer, ele recebe do diretor de honrarias na posse, o bastão do cerimonial, ele recebe de um dos vice-presidentes, ele recebe o diploma de acadêmico, ele recebe também do presidente o colar de acadêmico e, sobretudo, antes de mais nada, ele, ao entrar na cerimônia, ele é colocada as vestes talares nele, ou pelo seu cônjuge, ou por o padrinho que o indicou, isso fica a critério, ele escolhe quem vai vestir naquele momento. Então, é uma cerimônia muito rica, muito bonita, e é interessante que, no momento em que ele é aprovado e que ele vai para a solenidade, ele precisa estar de posse de um documento, de um texto muito bem elaborado, que é chamado de panegírico. O que é o panegírico? O panegírico é um texto laudatório, onde ele fala sobre os valores não só da academia, mas daquele patrono da sua cadeira. No caso de ser um ocupante de uma cadeira que foi aberta por conta de um falecimento, aí ele faz um discurso laudatório, um panegírico daquele seu antecessor. Né? Então, no primeiro momento, ele entrega o panegírico para o presidente, ou seja, e esse panegírico precisa estar dentro das exigências da academia. É uma cerimônia muito bonita, e a gente, naturalmente, a academia providencia todas essas peças, né, que compõem a Eu imagem. Já vi por foto e achei lindo, imagina ver ao vivo. É muito bonito. Imagine você que
o nosso acadêmico, ele arca com as despesas de todas essas peças não são baratas. As vestes talares são caras, Com certeza. o bastão é caro, porque é feito em madeira especial, aquele bastão que significa um bastão de comando. É o bastão do general, é o bastão do professor, é o bastão do acadêmico. É um bastão de comando. Não é exatamente igual, a cada um tem as suas idiosincrasias, mas ele é feito por um marceneiro, um profissional da mais alta qualidade lá em Recife, em Pernambuco, e são peças caras, né? E mais o colar e tudo mais. Imagine você que isso o próprio acadêmico tem que arcar, porque a academia ela não tem fins lucrativos, ela não tem dotação orçamentária para arcar com essas despesas. No caso, é uma curiosidade, talvez nem todos saibam, mas no caso da Academia de Letras, a Academia Brasileira de Letras, quem oferece as vestes talares, o fardão, né, que na academia é denominado de fardão, é o Estado, o governo do Estado natal do acadêmico. Isso é tradição, é uma praxe. Mas nós não temos ainda o prestígio e o status de uma Academia Brasileira de Letras, mas vamos caminhar para Um isso. dia chegam lá. Só vou te dar uma pausa aqui para você tomar uma água, que eu vou citar algumas pessoas importantes que estão aqui. A Gilda Fleury, a Eliane Viluz, o Luiz Sotelo, a Silvia Martinez, pessoal tudo entrando. Você sabe que o Sotelo é o nosso primeiro vice-presidente, né? Sotelo é o primeiro vice-presidente da academia, fundador e um dos maiores pesquisadores, pensadores de cerimonial do Brasil. É uma grande personalidade que a gente tem que tê-lo no nosso coração e na nossa mente, porque ele realmente fez a história escreveu um pouco da história do cerimonial brasileiro, com certeza. Falando nisso, Ivone, conta um pouquinho assim da história da fundação, da academia, como é que ela iniciou, quem fundou. Conta um pouquinho aqui para nós. Ok. Bom, o fundador foi Marcelo Lins Reynaud, que é uma criatura que só conhecendo e convivendo com ele para entender o que é Marcelo Reynaud. Ele me prometeu que ia assistir essa live. E eu, então, disse a ele, olha, por favor, me assista, me prestigie e veja se eu estou falando certo da sua academia. Porque Marcelo, ele idealizou o comitê, idealizou e fundou a Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo, o MEC Fórum, e mais algumas tantas que eu nem me lembro o nome, porque ele é um moinho de ações, de criatividade, e é impressionante a energia que ele tem para criar e para congregar pessoas. E até hoje nós todos estamos muito unidos, graças à sua competência de congregar os amigos. Então ele criou Ele juntamente... está aqui. Ele está aqui. Eu pedi muito que ele estivesse, porque para nós é muito importante. Ele é o nosso presidente de honra, né? E do comitê, ele é o decano do cerimonial brasileiro, né? E ele tem muito orgulho disso, porque trabalhou muito, não para ter títulos, mas pela paixão pelo cerimonial. E essa paixão precisa ser entendida e copiada por muitos de nós, porque só com paixão a gente faz um cerimonial de verdade, que faz a diferença nas instituições para as quais trabalhamos, né? Então, nós tem que ter paixão mesmo. Muita paixão, porque senão as coisas não... Você não vai viver feliz trabalhando naquilo que não lhe dá alegria.
não é mesmo? É fundamental. Aliás, não é só com o cerimonial, qualquer atividade Qualquer profissional, coisa. você precisa ter paixão. Porque imagine trabalhar 30, 35 anos, 40 anos numa atividade que não lhe entusiasma, que não lhe coloca para cima, que você precisa ficar olhando o horário para Vai sair, para embora. bater o ponto, para ir embora, para ir para o happy hour, né? Quer dizer, é preciso que o seu trabalho seja, como diz magnificamente bem o Clóvis de Barros, é preciso que o seu trabalho seja o seu happy hour. E deve ser motivo de grande prazer. E Ai, só maravilha, assim o adorei. homem Adorei essa frase. Verdade. Só assim o homem vai sentir prazer de verdade. Senão, é uma grande tortura, né? Um grande sofrimento. Né? Mas então, nós tivemos 10 companheiros que estavam junto com o Marcílio, 16 de abril de 2004, quando criaram aqui em Brasília a Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo. Essa instituição nos dá muito orgulho, porque é uma elite pensante do cerimonial Uhum. brasileiro. Né? São aqueles que, por amor, por paixão e por interesse de pesquisador, vão a fundo nas coisas, nas questões, e prestam um serviço com o seu pensamento prospectivo, um grande serviço para a comunidade cerimonialista do Brasil. Então, são grandes profissionais, como eu já disse, São os o tops do Sotero, tudo cerimonial mais. que estão lá. Exatamente. São os fundadores, né? E a nossa academia, ela funciona periodicamente, todos os anos, 2 vezes no mínimo, se reúnem. Agora, muito mais vezes, porque você imagina o que significa a reunião de membros de uma academia cuja a cidade de residência Está cada um fica num cada um em estado. um canto do país. Né? Uhum. Então, isso significa grande sacrifício, uma despesa absurda, e essas reuniões aconteciam periodicamente. Hoje, nós ficamos felizes de descobrir que podemos nos reunir muito mais, né? Muito mais. São as Sim, vantagens virtualmente da, é. virtualmente, porque e produzimos coisas bem interessantes, nós vamos ter oportunidade de falar E sobre isso. isso a pandemia trouxe de bom, que a gente consegue diminuir as distâncias, né? E consegue fazer Não tenha mais, dúvida. mais reuniões e Eu, tudo. Olha só, Ivone, o Luiz Sotelo está dizendo para você não esquecer de falar sobre a ordem dos cerimonialistas do Oráculo de Delfos. O que é isso? para você ver o nível de criatividade de Marcílio Reynaud é alguma coisa fantástica. São poucos homens, poucos seres humanos que nascem com esse talento. Ele tem uma acuidade, ele percebe num grupo aquele que tem capacidade de absorver as ideias dele, e ele vai Uhum. congregando e vai realizando, e vai formando grupos de trabalho, ele entusiasma todo mundo. E durante os nossos congressos, já o comitê, já com alguns anos de vida, já éramos muito mais que meros colegas de cerimonial ou de comitê, mas éramos já uma grande família, a ponto de toparmos o que o Marcílio inventava, nós topávamos. E aí ele resolveu criar uma confraria do Oráculo de Delfos. Ou seja, éramos todos ali convidados por ele, né? Ou seja, aqueles mais chegados, um grupo mais restrito, porque precisava ter muita sensibilidade, muita perspicácia para entender o valor daquilo que ele estava criando. E ele criou sacerdotisas e sacerdotes, todos com vestes adequadas, e nós fazíamos as vestes, e num determinado dia, numa determinada noite dos nossos congressos, era agendado a cerimônia do oráculo de Delfos. E essas pessoas participavam, você imagina que
o Sotelo, o Marcílio, o Emílio Schuller e embaixador Augusto Estelita Lins, todos vestidos de romanos, Ai, que legal! com coroa de louros, as mulheres todas vestidas, né, de sacerdotisas, e a Ai, que cerimônia lindo! acontecia com entrada com uma trilha sonora belíssima, Adorei! e olha, e nós temos filmes e nós temos fotografias. Eu vou lhe mandar algumas fotos sensacionais, até porque nós éramos tão mais jovens, todos tão mais magros. E olha, era uma coisa tão saudável, tão divertida, Ai, que e legal! todos entravam na brincadeira. Era uma brincadeira cultural, porque Marcílio não inventa coisa tola, ele inventa alguma coisa que sempre acrescenta na vida da Tem uma gente, né? história sempre. Tem uma história, tem um enriquecimento cultural. E é isso que o Sotelo está dizendo. Sotelo vestido de, de grego, de sacerdote grego, e aqueles discursos no tom daquela Sim. época, né, de sacerdotes e sacerdotisas, era muito interessante. Olha, nós lembramos com muita saudade, porque momentos de grande criatividade. O teatro é uma grande escola para o cerimonial, né? Uhum. Quem não tem sensibilidade para o teatro, dificilmente pode fazer uma cerimônia rica, uma cerimônia culta, né? E o Marcílio sabia tudo, sabe tudo disso. E Mas você é leva legal que fica algo divertido e com história, tudo junto. Muito legal. exatamente. Não há quem não se lembre das cerimônias do oráculo de Delfos. Então, Muito legal. Ivone, você é a presidente, né? Quais são as outras pessoas que fazem parte da diretoria? da Se, diretoria, oh, né? é. Com Não precisa licença, citar eu vou também, tomar uma... se for muito grande, não precisa citar todos os nomes, mas quais são os cargos assim que tem, além da Sim, presidente? existe o presidente de honra, que é o Marcílio, como eu já disse. Uhum. Depois da presidente, nós temos dois vice-presidentes, o primeiro e o segundo. O primeiro presidente é o Sotelo, tá? E o segundo vice-presidente, a segunda, é a Brasília de Arruda Botelho. São dois baluartes do cerimonial brasileiro que enriquecem muito a nossa academia. Aí temos a diretora administrativa, que é o meu braço direito, esquerdo, perna direita, perna esquerda e tudo mais, que é a Corpo Eliane inteiro. A Eliane Eliane. Milussi, que é um Marcílio de saia, porque ela topa tudo, inventa tudo, e é um entusiasmo. Eu e a Gilda perguntamos para ela, o que você toma que você não nos conta? Porque uma energia de dar comida para peixe, decorar a casa inteira do Natal, mas a casa inteira mesmo, não é Gente, só uma eu peça. vi o vídeo, eu fiquei Incrível. encantada. Até comentei aqui em casa. Gente, parece decoração de shopping. É uma loucura, É uma e um perfeição. entusiasmo, porque é o tempo que ela leva para montar e o tempo que ela leva para desmontar, né? E E ela é faz porque ela com tem... amor. Nossa, o entusiasmo É. fantástico. Aí é que está, né? Tudo que você faz, se você colocar paixão, não é pesado. É uma coisa que te faz feliz. Claro. E é isso que é maravilhoso, né? E nós temos muitos cerimonialistas talentosíssimos, né? Com muita capacidade de se expressar das formas mais incríveis, e isso é maravilhoso. Agora, nós temos também a minha diretora de comunicação social e relações públicas, que é a Gilda Fleury, que Ah, é outra grande amiga e ajuda de forma muito generosa a gente, a ponto de fazer os cards do Chá das 5, toda, sim. às vezes está, coitada, cheia de trabalho, dando 1000 cursos, mas está lá trabalhando para a academia. Quer dizer, são atitudes generosas, mas a gente percebe que faz com muito amor, né? Com muito desprendimento. E isso faz a diferença. Nós temos
diretores, além das duas, nós temos de legislação e normas, que, como eu tenho que discutir muito com ele, é o meu marido, porque 24 horas falando de cerimonial, 24 horas, rigorosamente. Tá Eliane, Gilda, que não me deixam mentir, a gente discute cerimonial 24 horas. E sim, não tem escapatória, ainda mais agora em home office. Não tem como, né? Não tem como. E temos relações internacionais, que é o embaixador Renato Mosca, que está na Eslovênia, né? E que ia nos receber. Eliane, fizemos a 6 mãos um programa magnífico para a academia visitar a Eslovênia e fazer solenidades e fazer entrega de honrarias, visitar Portugal também com entrega de honrarias, visitar na Espanha e tudo programado, agendado com autoridades, tudo. As pessoas, passagens praticamente compradas, e infelizmente a pandemia nos tirou esse grande momento que seria da academia. Mas lógico que ficamos todos tristes, mas temos grande esperança desta programação vir a ter sucesso ainda daqui com a certeza. Daqui ano que vem ou no próximo. Com certeza. Exato. Vai voltar se Deus quiser. Se Deus quiser. E vai querer, porque vai querer. Se nós conseguirmos responder a ele o que ele quer de nós, eu estou entendendo assim, viu, Adriana? Eu também. Deus não dá nada de graça. Ele tem um objetivo, ele tem uma história para nós. E se você observar a história da humanidade, todas as vezes que a humanidade está com seus valores depreciados, que há um sofrimento absurdo por parte dos mais carentes, ele manda uma mensagem, e às vezes muito forte. E desta vez foi uma mensagem muito dura, mas porque nós não estamos mais entendendo outra mensagem que não seja através de um grande sofrimento. Então, é preciso que a gente aprenda e entenda a mensagem dele, que a gente possa olhar para o outro e não para o sapato que está na vitrine da loja. E aí, certamente, ele vai nos beneficiar com momentos melhores, certamente, eu tenho certeza disso. Eu vejo também, eu sinto assim, que é uma mensagem, um ensinamento para a gente parar e repensar tudo que estava fazendo. Só que tem gente que ainda não fez, então por isso está demorando esse troço aqui. Exatamente. Exatamente por conta disso, né, que a humanidade toda sofre. Tem gente que não entende, mas por quê? Por que inocentes morrem? Mas esse é um processo de depuração que não tem jeito, né? É preciso que a gente entenda. Se uma boa parte da humanidade entender esse recado, nós vamos sair dessa. Se não, não sei. Mas a gente tem que ter esperança. A última coisa que nós podemos perder é a esperança. E eu não quero me demorar muito, mas não posso deixar de citar os outros diretores. Honrarias e distinções, o Itapuã Boto está agindo, porque nós lidamos muito com essa questão, né? Honrarias, entrega de encomendas e tudo mais. Aí precisamos de um diretor de distinções e o diretor de cerimonial e eventos, que é o Ataíde Alves de Oliveira, que você deve ter conhecido, foi mestre de cerimônias do nosso congresso, é um profissional extremamente gabaritado, é um amigo querido que trabalhou comigo no governo do estado, abrimos empresa juntos, trabalhamos muitos anos juntos, temos uma grande história de trabalho juntos e é o nosso diretor de cerimonial. E as comissões, comissão fiscal, comissão de ética e comissão de súmulas protocolares e a comissão de editoração. Enfim, está constituída a diretoria da academia, assim constituída, né? É a nata do cerimonial mesmo, só ouvi nome de gente boa, que top mesmo. Parabéns. São apaixonados pela atividade, com certeza. Parabéns. Ivone,
nessa quarentena, todo mundo teve, né, que se reinventar, se renovar. Você acabou de falar que antes vocês faziam reuniões e que era até uma dificuldade para reunir, que é cada um de um lugar Sim. diferente, e vocês estão fazendo tudo pelo Zoom, imagino. E tem também a live Chá das 5, que eu digo pro pessoal lá no grupo, crise de abstinência quando não tem, eu fico sem saber o que fazer naquele dia, naquele horário, porque é maravilhoso. Eu queria que você contasse aqui o que a academia fez, né, de diferente nessa quarentena, que nunca tinha feito, e também a Ivone, né, o que a Ivone fez também de diferente. E já queria também dizer aqui, te elogiar, porque assim, não é fácil a gente mexer nesse negocinho aqui do Instagram. E vendo vocês fazendo as lives com tanta desenvoltura e só conteúdo maravilhoso, olha, parabéns. Tem gente que até hoje não conseguiu botar a cara no sol, como o pessoal fala aí, de fazer vídeo, porque tem medo. Né? A Célia do IFB foi uma luta para trazer ela para uma live que ela morre de medo de fazer. Mas eu, E você, infelizmente, a Eliane, a Gilda, tudo fazendo live. infelizmente não assisti a série, mas disseram-me que foi um sucesso, que Ela, foi não, ela ótimo. maravilhosa, não sei por que ela não quer fazer. Mas é tudo uma questão de oportunidade, né? A gente vai devagarinho. E a comunicação é uma coisa extremamente prazerosa, mas é preciso que você tenha um atendor, que você tenha tido um treinamento. Eu nasci falando no microfone, eu sou do tempo em que as moças casadoras precisavam estudar declamação, balé, piano. Então, e estudava em colégio salesiano, e que as freiras ensinavam tudo que eu sei de etiqueta social, normas de boas maneiras, eu sei porque as freiras me ensinaram. Então, a gente vai sendo burilada desde criança, e declamação, por exemplo, você pega 2, 3 poesias, cada uma com 17 páginas, e ou você faz ou não faz. E isso vai nos moldando, nos dando um certo traquejo, tanto que eu passei a minha vida inteira, além de fazer cerimonial, sendo mestre de cerimônias, trabalhei em televisão, apresentei festivais em Ah, é? televisão. Então, fiz muito, trabalhei com grandes artistas, apresentando é, festivais, tanto de música popular brasileira, como aquelas músicas sertanejas de raiz, né? Porque no meu tempo não tinha esse Sertanejo universitário. universitário, no universitário não existia. Eu custei para entender o que era o sertanejo universitário. Mas, enfim, foram atividades que iam nos moldando. Eu fazia comercial na televisão ao vivo. No tempo que eu comecei, não tinha videotape, entendeu? Então, a gente ou fazia, ou Ao vivo. acertava, ou estava ferrada. Então, aos poucos a gente vai. Agora, a nossa proposta na live não é uma coisa de caráter profissional, mas é um bate-papo que tem que ter a pretensão de ser extremamente prazeroso, né? É preciso que as pessoas gostem de ouvir o assunto que elas utilizam no seu trabalho, mas que seja uma coisa leve. Não é uma palestra, não é, Sim. é Não uma é o coisa, curso. né? Por isso é que eu interajo muito, que eu converso muito. Tem gente que fala, mas você não está falando demais, meu marido, né? Eu digo, não, eu estou interagindo, e essa interação é um bate-papo. Quando eu Sim. bato papo com os meus amigos, eu não fico calada, escutando ou simplesmente fazendo perguntas. É preciso que quem está lá do outro lado goste muito, sinta prazer, alegria, se divirta, inclusive. Né? E é por isso que a gente faz assim. Mas você me perguntou a respeito, eu O que, falo o muito, que, o que, já esqueceu. Não, eu perguntei o que a academia fez de diferente sim. nesta pandemia É, e você também, o que mudou assim que você nunca tinha pensado em fazer e
e fez, por conta da quarentena. Eu tenho que confessar que, academicamente falando, foi muito produtivo o ano da Uhum, pandemia. Até porque já dissemos que o sistema virtual ele oferece muitas vantagens, né? Economia nas viagens, né? Facilidade nas agendas, né? sim. E aí criamos as lives, que foram batizadas por mim de Chá das 5. Pegou, já fizemos 18 lives com grandes personalidades Uhum. nacionais e internacionais, e conseguimos um público que eu queria dizer para você, nós nunca tivemos a preocupação de número de assistentes, de Aham. plateia. Nós sempre nos preocupamos com a qualidade de quem nos assiste. Porque isso que faz a diferença. Nós falamos para pessoas que pensam cerimonial. Aqueles que só executam atos protocolares, que copiam roteiros, eles não têm a menor paciência de ficar falando, Exato. filosofando o cerimonial às 5 da tarde de um domingo. Né? Isso. Então, nós falamos para aqueles que eu reputo, aqueles que fazem a diferença do cerimonial brasileiro, aqueles que verdadeiramente vão escrever a história do cerimonial brasileiro, sabe? Porque é aqueles que querem pensar junto conosco, que querem somar. Sim, porque quem está Que assistindo domingo às 5 da tarde, né, é porque está com interesse mesmo. Exatamente, né? Mas com relação a mim, foi muito interessante. O, o primeiro ano, o primeiro mês de pandemia, eu digo para você que eu só dormia, via noticiário para saber até Como é que que estava? como é que o vírus estava progredindo ou Uhum. não, né? E fazendo os trabalhos domésticos da casa, porque não tinha outra solução, ou fazia, né? Eu me lembro que eu contei um dia que eu servi uns 20 cafezinhos para o meu marido. O Hugo olhava para mim e fazia assim. Eu estava com vontade já de vestir um aventalzinho, sabe, de servi-lo de bandeja, porque só fazia café o dia inteiro. Até que eu acordei, gente, estão falando aí em lives, estão falando em plataformas, eu preciso me inteirar disso, porque eu não posso ficar, não tem nenhum desdouro o trabalho doméstico, muito pelo contrário, a humanidade só sobrevive graças ao trabalho doméstico, Sim. né? Mas acontece que nós não fomos criados com tanto talento para a vida doméstica. Então, eu acho bacana vantagens que eu achei a respeito desse período que eu cozinhei, e ainda estou cozinhando. Eu era muito ruim na cozinha, eu já estou bem espertinha, entendeu? Eu estou longe de ser uma Eliane Biluz, né, que faz pão, que faz não sei o quê, que faz bolo, sorvete, não sei o quê, mas já recebo elogios do meu marido. Então, acho que foi Então tá ótimo. uma maravilha, né? Mas, por outro lado, estou encantadíssima com o mundo virtual e as possibilidades, né? O ganho que o cerimonial teve, que não ficou parado, e todas as ferramentas que a gente pode utilizar para o ensino e para a comunicação de uma forma geral, eu acho que tem sempre os dois lados, mas nós tivemos um ganho muito interessante. A academia pôde se reunir muito mais vezes, as reuniões de amigas, estudando, trabalhando, trocando ideias, eu, Eliane, Gilda e Hugo ficamos até de madrugada falando de cerimonial. Tem gente que deve achar que nós somos meio malucas, né? Como é que pode? Mas isso nos possibilitou, porque eu moro em Brasília, Gilda em São Paulo, Eliane em Campos do Jordão. Quer dizer, hoje nós nos vemos mais do que antes, né? Quer Sim. dizer, é extremamente prazeroso e produtivo, não é? Interessante, Então, né, que nós você
Desculpa te cortar, mas interessante que você falou que o primeiro mês ficou só ali, né, vendo as notícias e tal. E eu também deixava ligado já direto no canal, olhando cada pronunciamento do ministro da Saúde. E aquilo foi até meio que, né, enlouquecendo a gente, né? E aí eu disse, não, Foi, só um pouquinho que esse negócio acho que vai longe. Então, e aí comecei a ver que estava todo mundo fazendo lives. Poxa, minha formação é disso, né? Sou jornalista. Eu vou ter que fazer voltou, também. felizmente. E comecei a fazer um monte de curso que eu queria fazer e nunca conseguia em função do trabalho. Então, eu fico até meio assim de dizer, mas a pandemia me trouxe muitas coisas boas nesse sentido, né? De qualificação, de fazer coisas diferentes, tantos cursos E, virtuais, tantos workshops que a gente tem agora disponível, graças à exatamente. tecnologia. Então, nesse sentido, a pandemia trouxe Sem uma coisa dúvida que positiva. e é muito sofrido a gente perceber o sofrimento de muita gente, e agora está muito pior. É muito triste a gente perceber que as pessoas mais carentes são as que estão nas portas dos Sofrendo. hospitais, sofrendo, mas a gente tem que entender que se nós não olharmos para o outro, se a gente não tiver respeito pelo outro, o uso de máscara significa eu te respeito, não estou me protegendo, eu estou protegendo você. Essa é uma demonstração de humanidade, de respeito, e as pessoas precisam entender isso, né? Quer dizer, são lições de vida que precisam ser assimiladas. Nós não podemos passar por essa pandemia e sair dela do mesmo jeito que entramos. Sim, sem ter Seria aprendido um nada. absurdo. Exatamente, né? Seria um absurdo. Então, nós conseguimos enxergar um lado bom, ou seja, uma consequência boa, embora ninguém gostaria Não. que isso acontecesse de novo, né? Com Mas certeza. é Deus mostrando, até no sofrimento, principalmente no sofrimento, você vai crescer, você vai aprender. Então, precisamos enxergar essa mensagem dele, né? Ivone, desculpa, eu tô com uma tosse alérgica. Ivone, o que você diz assim, que você acha que seja uma coisa assim essencial para uma pessoa ser um excelente profissional de cerimonial? Olha, sem dúvida que existem algumas questões. Quando nós criamos o Comitê Nacional do Cerimonial Público, nós todos éramos bem mais novos, né, 27 anos antes, né, e eu estava no governo do Estado, uma ansiedade, porque ninguém aguentava mais o decreto 7274, ninguém aguentava mais, porque estava defasado, nós precisamos, a gente queria ouvir dos nossos palestrantes, das autoridades que lá foram, Manuel Inocêncio, que estava lá, Walter Peck, era chefe do cerimonial da Presidência da República, embaixatriz Elizabeth Galotti era chefe do cerimonial do governo do Estado do Rio de Janeiro, pessoas muito experientes, e a nossa expectativa eram as receitas de bolo, eram aquelas respostas que nos desse condição de anotar e aplicar rapidamente na nossa vida profissional. E aos poucos nós fomos entendendo que cerimonial não é cumprir regras, é muito, infinitamente mais do que isso, né? Cerimonial é a sua capacidade de transformar uma solenidade num ato digno, num ato que possa permitir que as pessoas que lá estão nessa solenidade sejam respeitadas, entendam o objetivo, o recado que aquelas pessoas estão ali passando e que
percebam que a humanidade está caminhando para um bem melhor. A solenidade que a mesquinha, que diminui o ser humano, que não dá o respeito devido a cada categoria social, que não valoriza, que não sabe se adaptar a um contexto, a uma necessidade inusitada, porque planejar, você pode usar todas as estratégias do mundo, mas o inusitado é o nosso presente diário. Todos os dias você faz a mesma cerimônia totalmente diferente, com nuances diferentes, porque o clima muda, porque a autoridade muda, porque a plateia muda, porque o local muda, nunca é a mesma coisa. Então, ou você entende que cerimonial é uma dinâmica, é a capacidade de compartilhar inteligências em prol de um mundo melhor, de um respeito para o relacionamento com o outro, ou você entende isso, ou você vai ficar procurando receita de bolo e nunca vai fazer nada relevante, né? Eu tive experiências, e não sei até que ponto, já terminou o horário, né? Não, mas não vamos terminar agora, porque não vou te cortar, não. Pode falar. Eu tive grandes experiências na minha vida como cerimonialista. Eu tive a felicidade e a oportunidade de ter cerimônias, de fazer cerimônias que nunca ninguém tinha feito antes. Isso não é mérito meu, é que caiu de presente para mim. Na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, como em toda a instituição, não é muito comum o presidente da Assembleia emprestar o espaço e até a sua equipe de cerimonial para fazer cerimônias, né? É uma casa política, é muito comum isso acontecer. E, uma bela hora, eu recebi o diretor de uma faculdade particular que vinha falar comigo a pedido do presidente para fazer uma cerimônia de colação de grau na Assembleia, porque esse diretor dessa faculdade tinha no currículo da universidade um curso de pedagogia, de magistério para índios de 6 etnias indígenas, para formar professores para darem aulas nas suas tribos. Legal. E quando eu ouvi isso, falei, opa, deve ser uma coisa complicada. Cada um falando um idioma, eles, lógico, se entendiam, os graduandos falavam português, mas com suas famílias. E montamos uma cerimônia, combinamos tudo, como planejamos uma cerimônia sempre, né? E aí, meia hora antes da cerimônia acontecer, eu vi chegando os índios com suas vestes talares, com suas becas de colação de grau, mas com o cocar de cada tribo. Aí eu falei, meu Deus, não me avisaram isso. Eu sei que eles têm que colocar o capelo. Como é que a coisa vai funcionar? Será que eles pretendem botar o capelo junto com o cocara? Isso vai ficar uma coisa esquisita, né? E aí, imediatamente, chamei o diretor e conversei com ele. Como é que nós vamos fazer isso? Não seria interessante que eles tirassem esse cocara? Ele falou, não sei, porque é uma questão cultural, né? Eu falei, mas pelo menos no momento da imposição do grau. E aí eu disse assim para ele, olha, imagine a situação, fale com o grupo, com a turma, explique a eles que cada um vai levar um parente próximo, o mais próximo, como padrinho, para ele receber o grau. Naquele momento, peça para que essa pessoa que o está conduzindo retire na frente do diretor, retire o cocar e pegue das mãos do diretor e coloque o cabelo na cabeça desse graduando. E explique para eles que a mensagem é a seguinte, que o representante daquela família
tirando o símbolo da tribo, faz com que as autoridades entendam que eles estão autorizando que a cultura daquela escola, que os ensinamentos, que os conhecimentos daquela escola estão autorizados, credenciados para entrar nos seus lares, nas suas tribos, para que sejam professores. Isso é um simbolismo, cerimonial é isso. E ele falou, mas que maravilha, é isso Maravilha. mesmo. Bela saída. Foi uma maravilha, foi lindo. Mas muito mais lindo que isso, Adriana. Isto é uma história que eu conto muito. Ainda não tive a oportunidade de contar nas lives, mas mais interessante que isso é que nesta cerimônia, sem que ninguém soubesse de nada, ninguém mesmo, nem o próprio diretor da faculdade, a Assembleia, a nossa Assembleia lá tem uns 500 lugares no auditório maior. E muitos índios, né, muitas famílias e famílias das tribos todas, Guatós, Guaranis, Terena, Ofaé, Chavante, Cadiuels, e num determinado momento, eu acho que o terceiro graduando, que se levantou e foi para aquele momento de imposição do grau, se ouve um cântico, um cântico de uma mulher de idade pela voz, que ninguém sabia de onde estava saindo. Essa senhora começou a cantar, era uma coisa dolente, é um canto indígena, e ela, com o corpo, quando consegui identificar de onde saía, todo mundo parado, sem reação, sem saber o que fazia. Se estava errado, se deveria impedir a mulher de continuar cantando, afinal era um momento o mais importante da colação de grau, e ela cantava assim, aquele cântico, Adriana, ia subindo pelo nosso corpo e pelo ambiente, as pessoas pararam de falar, ninguém, não se ouvia um som, somente o som da voz daquela criatura. E aos poucos nós fomos entendendo que era uma matriarca saudando o neto que estava colando o grau. Era uma tradição da família. E o mais maravilhoso, no meu entender, é que aquele povo que nós chamamos de silvícolas, diante do povo civilizado, não teve nenhuma vergonha de mostrar sua cultura, não olhou de lado para ver se a pessoa que estava de lado ia achar ruim ela estar cantando. Ela fez com tamanha segurança e com tamanha profundidade que todos, não tinha quem não ficasse arrepiado e emocionado com aquela situação. E isso se repetiu 3 vezes, porque ela tinha 3 netos naquela solenidade de colação de grau. Que lindo, diferente. Foi uma lição magnífica para mim, porque aonde, em que escola, em que curso você vai aprender que você vai se deparar com uma situação dessa? Não é mesmo? Nunca. Então, e se você não tiver sensibilidade, se você não tiver a alma aberta para a riqueza daquele momento, você podia até mandar um segurança pedir para ela ficar quieta. Olha que pecado que eu cometeria, entendeu? E acabar uma homenagem tão linda. Precisa ser de alma, ele precisa ter paixão pelo que faz e estar aberto para o mundo, para contextualizar as coisas, para valorizar as culturas e ter sensibilidade, porque senão ele não vai sair do rame-rame, ele não vai fazer a diferença, ele não vai fazer o mundo mais bonito, melhor, mais emocionante. Né? Eu acho que cerimonial é isso, acima de tudo. Né? Eu conto muito essa história porque foi algo muito especial para mim. Foi uma grande experiência. Muito diferente, nunca ouvi nada parecido. Ivone, para a gente ir encerrando aqui, então eu queria que você deixasse assim, uma mensagem para os nossos colegas aqui. O que você deixa de mensagem para o próximo ano que está chegando,
né, para os colegas de cerimonial, os mestres de cerimônias, o pessoal que está aqui assistindo? Qual é a lição que você tira de 2020 Olha, e a mensagem para 2021? Adriana, eu acho que a grande lição para todos os seres humanos foi a importância do outro na nossa vida. A importância de estar vivo e de como é bom respirar sem respiradores artificiais. E Nossa. de quanto pode ser inútil tantos sapatos, tantas bolsas e tantas roupas do nosso closet. A minha mensagem para os cerimonialistas é, sem dúvida, uma importante reflexão sobre o verdadeiro sentido da vida. Eu estou me lembrando agora de duas frases do professor Henrique José de Souza, o fundador da Sociedade Brasileira de Opiose, que cabe muito bem aqui, nesse momento, no final da nossa conversa. Ele dizia que a humanidade está infeliz porque fez do trabalho um sacrifício e do amor um pecado. E dizia também alguma coisa que nós precisaríamos pensar muito para entender o que significa. Quanto mais pesado fizeres o mundo, mais o mundo pesará sobre ti. Se eu pudesse aconselhar os colegas, eu sugeriria que deixássemos de cultuar tanto os símbolos materiais, que nós olhássemos mais vezes para o lado, onde está o nosso próximo, qualquer que seja ele, pois acredite, ele será sempre o verdadeiro representante daquilo que é mais valoroso sobre a Terra. Eu aconselharia a vocês que ouvissem mais, que lessem mais, que exercitassem boas gargalhadas, que rezássemos mais, que meditássemos mais e perdoássemos mais aqueles que nos têm ofendido. Vamos trabalhar com entusiasmo sentimentos como o amor, a piedade e a solidariedade, sem reservas, sem economia, para conseguirmos a piedade e a generosidade de Deus para nós e para os nossos filhos. Colegas, que o seu trabalho seja uma grande paixão na sua vida, para que você possa ser feliz de verdade, para que a sua realização não seja a tristeza do outro, e para que o sucesso dos seus colegas seja um grande estimulante para a sua alegria. Eu desejo a todos um Feliz Natal e um ano novo pleno de saúde e de tranquilidade para todos nós. Ai, que lindas palavras. Muito obrigada, Ivone, por ter concordado em fazer a live comigo. Muito grata por estar aqui, pelas belíssimas palavras e os ensinamentos e a simplicidade que você tem de sempre transmitir tanto conhecimento que vocês têm, né? Você e o grupo aí o grupo top do cerimonial, que eu chamo, que vocês são assim, estão sempre trazendo tanta informação sem querer nada em troca, a gente entrando novo aqui no grupo e tendo essa troca, para mim está sendo maravilhoso. Esse é um outro lado também que eu gostei muito dessa pandemia, que eu pude conhecer tanta gente que eu não conhecia antes, porque a gente fica aqui no sul, a gente fica meio esquecido aqui. Agora a gente está em contato com o país todo e estou amando. Muito obrigada mais uma vez, uma boa noite e para quem esteve aqui assistindo, eu vou salvar a live, vai ficar gravada. Quem não pôde assistir tudo, vai assistir depois. Vale a pena, porque a Ivone tem vasto conhecimento e deu uma aula aqui para nós. Muito obrigada mais uma vez. Uma boa noite. Obrigada, querida. Boa noite.